já tendo passado esse tempo. Mas, assim, também não gosto de falar de arbitragem. Primeiro, para deixar claro, não foi isso, para mim, na minha opinião, que decretou a derrota do Flamengo para o Corinthians. Acho que o Corinthians foi merecedor de ganhar essa Supercopa. Quis mais que o Flamengo, conseguiu performar melhor que o Flamengo nas oportunidades que teve e conseguiu conquistar o título da Supercopa. Merecido, parabéns pro Corinthians. Discordo do Flamengo de fazer nota parabenizando o Corinthians, acho desnecessário o post que o Flamengo fez. Porra, isso aí foi, meu irmão, não existe, foi né? ridículo. Acho até que quero acreditar que por trás daquele post tem alguma outra intenção ou algum tipo de sarcasmo, mas o Flamengo elogia o trabalho feito pelo Corinthians, mas assim, o fato é que não foi a arbitragem que definiu o resultado do Flamengo e Corinthians. No entanto, a gente não pode passar a mão na cabeça para o que aconteceu dessa questão desse jogo do Flamengo e Corinthians. Primeiro, com relação à arbitragem, a arbitragem geral no Brasil a gente sabe que é péssima, né? Assim, eu detesto árbitros que picotam o jogo e que ficam condicionando o jogo e tentam ser intervencionistas a todo tempo para serem os artistas do espetáculo, passando por cima do jogador. A gente vê árbitros xingando o jogador, que nem aconteceu no Santos e São Paulo, trazendo holofote para cima dele, árbitro picotando o jogo com faltinha, invertendo falta, tomando decisões para chamar o holofote para ele. E assim, Rafael Klein é um desses árbitros, assim como o Wilton Pereira também. É irritante assistir jogo dele, do Wilton Pereira apitando, que foi que apitou o Flamengo e São Paulo. Esse para mim é o pior. Esse aí para mim é o pior de todos. Para mim, os dois estão ali nos patamares mais altos do que eu acho de pior na arbitragem do futebol brasileiro. Mas assim, a gente teve uma sucessão de equívocos que aconteceram no jogo Flamengo-Corinthians. O primeiro deles é com relação à Arena de Brasília, né? Uma vergonha a Arena de Brasília ser uma arena na capital federal, uma das arenas que mais custou dinheiro para a construção. Você não tem um mínimo de estrutura para que você consiga ter a transmissão, você consiga ter um VAR online, você tem um suporte, uma situação de queda de energia, que nem teve. A gente ficou com o VAR offline em 2 momentos, eu acho, da partida. E assim, esse VAR offline prejudicou o Corinthians no lance de impedimento que foi marcado do Yuri Alberto, se eu não me engano, no lance que acho que saiu o gol do Memphis, não é? O gol do Memphis que foi anulado. E também ficou fora boa parte do segundo tempo, né? E nesse momento que ela ficou fora do segundo tempo, os capitães acho que foram avisados que o equipamento estava fora. Mas assim, a gente teve situação da falta do Varela no gol do Gustavo Henrique. Para mim foi um lance faltoso, em que ele se apoia no jogador do Flamengo. O jogador do Flamengo não consegue disputar a bola com ele, e sai o lance do gol do Corinthians. A gente teve diversas faltas do Bidon desde o início do jogo. O Bidon, que tomou cartão amarelo, ele fez algo em torno de 5 ou 6 faltas que eram passíveis de punição de tomar o segundo cartão, e também não tomou. Não justifica o erro absurdo do Carrascal. O Carrascal merecia ter sido expulso. Isso aí, para mim, assim, ele foi imprudente, foi inconsequente, agiu por impulso, ainda que não tenha havido uma força, para mim, excessiva naquele lance, foi um toque ali, mas ele se expôs ao risco e ele merecia ter sido expulso. Mas, para mim, aquela situação do árbitro interromper o jogo ali, né, no final, antes de encerrar o jogo, ele pedir para a checagem do VAR, o VAR chegar e falar que não identificou nenhuma imagem que pudesse ser conclusiva para a expulsão do jogador. E aí ele libera os times, libera os capitães para irem para o vestiário. O Flamengo vai e trabalha todo o plano de jogo dele no segundo tempo, contando um jogo de 11 contra 11. O Flamengo retorna ao campo, inexplicavelmente surge uma imagem que o VAR não tinha acesso, uma imagem de zoom. O VAR chama o árbitro à cabine de vídeo. O Péricles Bassol, que era um observador de VAR, que estava lá simplesmente observando o procedimento do VAR na sala de cabine do VAR, ele interfere nessa decisão. O observador ele não tem essa prerrogativa de interferir nessa decisão do VAR. Ele fala com o VAR chama o árbitro vai até a cabine de vídeo, analisa um lance, de cara ele pede uma imagem ampliada, eles informam que não tem essa imagem aberta, que só tem aquele frame lá de 6 segundos, 9 segundos que tem o toque, mostra a mão fechada do Carrascal, batendo no queixo do Bidon, mostra para ele a mão fechada. Então, assim, tudo é condicionado para a expulsão do jogador, e assim, o Flamengo perdeu 15 minutos de intervalo ali com o trabalho do Felipe Luiz, e mais 15 minutos que o Felipe Luiz tem que ficar sentado no banco tentando replanejar o que ele planejou no intervalo. Isso tem uma influência direta na questão do desempenho da equipe durante o jogo, né? Assim,
continuo afirmando, o Flamengo mereceu perder para o Corinthians e perderia de toda forma, acredito eu, mas isso tem que ser pontuado. Assim, isso abre um precedente perigosíssimo, porque se isso acontece a favor do Flamengo, a gente estaria ouvindo aqui diversos chiliques e escândalos. O Flamengo é favorecido, é o clube da Globo, é o clube disso. Uma rodada anterior no Flamengo e São Paulo, a gente teve um pênalti suprimido em cima do Flamengo aí, do Arrasca, em cima do Arrascaeta, né? Que a imagem da câmera da Globo, né, mostrou que o jogador foi tocado, uma imagem por trás, e a imagem que foi mostrada no VAR, nas cabines de VAR, era uma imagem, assim, parecia tirado de TechPix, né, com 8 pixels de resolução péssima e que não pegava essa situação do toque que ele sofreu por trás, que mudou toda a direção do chute do Arrascaeta. Então, assim, que isso fique registrado, porque o Flamengo, assim, como foi prejudicado dessa vez, como a arbitragem é ruim no Brasil, na próxima rodada, daqui a 2 rodadas, pode ser o favorecido, e assim a gente vai ver um chilique, vai ver diversos comentários, diversas pessoas dizendo que o Flamengo é favorecido e ajudado pela arbitragem. Mas, assim, perder, e esse papo de que a taça, a Supercopa do Brasil não vale, não tem valor, Carioca não vale, não tem valor, aqui não, amigo. Aqui é Flamengo. Chega assim, de choro, taça, chega de choro. Taça Joelma, de falar, não, isso é taça Joelma, isso aí é a taça. Não, tá valendo título, eu quero ganhar. Tá no Paro Ímpar, eu quero ganhar. Então, assim,